nossa sequência do estudo do ser de Deus, ser e as obras de Deus, nós estamos agora estudando sobre o decreto. E dentro do assunto decreto, nós estamos estudando o tema predestinação. E esse é um assunto que é necessário o conhecimento dele, porque primeiro as Escrituras nos ensinam claramente essa doutrina. Ela é necessária para a nossa fé ser vigorada, ser então firmada sobre a rocha da verdade que é Cristo, e para que Deus possa ser glorificado através do amor pela verdade, né? Quando nós vamos tratar do assunto, necessariamente nós precisamos definir, né, o que é predestinação. A Escritura ela usa como intercambiável, como sinônimos, a palavra predestinação ou eleição, e os teólogos seguem essa prática da Bíblia, né? Por exemplo, Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, diz assim, a definição que ele oferece sobre predestinação: é o ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Então nós vemos aqui algumas características interessantes nessa definição. Em primeiro lugar, é um ato eterno de Deus. Então Deus soberanamente ele escolhe, é um livre ato de Deus. Deus não está condicionado por nada que exista no homem, nem boa obra, nem virtude, nem fé, nada. Não é porque Deus previu, não é com base numa fé prevista, em virtudes previstas, mas Deus soberana e livremente ele escolhe amar aqueles que se tornam pela sua vontade objetos do seu amor, enquanto ele rejeita a outros, né? Então nós temos essa definição oferecida por Louis Berkhoff. O breve catecismo, na pergunta de número 20, pergunta assim em primeiro lugar, né? Pergunta 20: Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: havendo Deus desde toda a eternidade, da sua simples benevolência, escolhido alguns para a vida eterna, fez um pacto da graça para libertar-lhes do seu estado de pecado e miséria e conduzi-los a um estado de salvação por meio de um Redentor. A definição oferecida pelo breve catecismo pressupõe aqui o pacto da redenção, em que algo foi estabelecido entre as pessoas da Trindade, e agora, para redimir aqueles que Deus decidiu colocá-los em queda, Deus também havia já estabelecido, Deus já havia no seu plano eterno decidido aqueles a quem amar e aqueles a quem derramar a sua ira, e por meio da queda ele revelaria aqueles em quem estava o seu amor e aqueles sobre quem permaneceria a sua ira. Então o breve catecismo de Westminster, ele nos leva a pensar na predestinação como atrelada à ideia do pacto da graça e o pacto da redenção, né, que nós já vimos em alguns outros momentos. Existem algumas características, pelo menos 5 características nós vamos pontuar aqui sobre a doutrina da predestinação. A primeira característica é que ela é o exercício da soberana vontade de Deus, né? Deus soberanamente decide quem amar. Ninguém pode obrigar a Deus a amar. Deus não é obrigado a salvar todo mundo. Deus não é obrigado. Deus não tem necessidade de manifestar aceitação sobre todos. Isto é um ato soberano da sua livre vontade, né? Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 11, e aqui há a menção de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, e a palavra de Deus diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então é declarado de forma muito clara que os gêmeos ainda não eram nascidos, e Deus, antes de que eles praticassem alguma coisa, antes que Deus visse neles alguma coisa, Deus manifestou amor por um, Deus decidiu amar a um e Deus decidiu odiar ao outro. Deus decidiu manifestar sua graça sobre Jacó e a sua ira sobre Esaú. E antes que alguém talvez possa perguntar assim: mas pastor,
talvez Esaú tenha se arrependido, né? Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, verso 17. Hebreus 12, verso 17, 16 e verso 17. Hebreus 12, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto aqui deixa de forma muito clara, um testemunho de que aquele que desde a eternidade foi rejeitado por Deus, na história com suas obras, com seus atos, manifestou a ausência da graça, e o resultado disso foi que ele foi considerado como impuro, profano, e foi rejeitado, foi um réprobo, como é usada essa linguagem também na teologia, foi rejeitado por Deus, não só desde toda a eternidade, mas até o final. Então nós temos esta declaração. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, verso 9. A palavra de Deus diz assim: que nos salvou, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então nós temos aqui a declaração de que, primeiro, Deus ele nos chamou e nos vocacionou, né? E isso ele fez historicamente pela pregação do Evangelho, como resultado de algo que ele fez antes da fundação do mundo, uma decisão tomada antes da fundação do mundo com graça em Cristo Jesus, né? Então você tem aqui então que, em primeiro lugar, primeira característica então da predestinação, que ela é o exercício da soberana vontade de Deus. Em segundo lugar, ela é imutável. A segunda característica, né, é que a predestinação, a eleição de Deus, a decisão de salvar-nos desde toda a eternidade, ela é imutável. Romanos 8, verso 29 ao verso 30, a palavra de Deus diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, que aqui conheceu antes da fundação do mundo, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus ele conheceu de antemão, Deus ele amou de antemão, Deus escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, para que fôssemos conformes, para estabelecer um propósito inalterável, imutável. Aqueles que são escolhidos por Deus para serem conformes à imagem de Cristo Jesus, eles serão predestinados, serão chamados, foram predestinados, foram chamados, foram justificados e também serão glorificados. Então nós temos aqui um ato que é imutável. Aquilo que começou, aí Paulo, quando fala em Filipenses capítulo 1, verso 6, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aquele que predestinou, ele também levará a glorificação. E é por isso que a salvação é uma obra de eternidade a eternidade, onde Deus soberanamente executa a sua vontade de forma imutável. Também em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, verso 19, a palavra de Deus diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, né? O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se
da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então nós temos de fato a declaração das Escrituras de forma inequívoca que este propósito eterno de salvação, que a Bíblia chama por vezes de predestinação ou de eleição, é um ato imutável de Deus realizado antes da fundação do mundo. Então, em terceiro lugar, ele é eterno, conforme nós já dissemos, né? Voltando novamente para o texto de Romanos 8, verso 20, 29 e 30. A palavra então diz, vamos ler só o verso 30, né? E aos que predestinou, né? A esses também chamou. Mas no verso 30 diz, aos que de antemão os conheceu. Então é um ato eterno de Deus. Isso aí não há nenhuma dificuldade. Deus não está diariamente como alguns professores de escola dominical, como alguns pastores, ensinando que Deus o tempo todo está escrevendo e apagando o nome das pessoas no livro da vida. O Deus não tem um livro borrado, rasurado, todo rabiscado. Aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, porque Ele conhece todos os nossos dias e Ele determinou. Salmo 139, verso 6 diz que Ele determinou todos os nossos dias e eles estão contados e determinados por Deus. Então isso é algo que Ele fez antes da fundação do mundo, eterno. De forma muito mais clara, Efésios capítulo 1, abra comigo por favor, Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz assim: assim como nos predestinou nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, nos dando então para Cristo, nos prometendo para Cristo, mediante uma obediência perfeita exigida do Pai para o Filho, né? Que o Filho deveria obedecer perfeitamente o Pai na sua encarnação. Então é um ato também eterno. A predestinação é um ato eterno. Ele é exercício da soberana vontade, ele é imutável e ele é eterno. Mas ainda, ele é incondicional. Romanos 9, verso 11. Agora eu já disse de outras formas, mas é incondicional. Deus não exige. A eleição de Deus, a escolha de Deus, a predestinação de Deus em decidir dar-nos o seu amor, em fazer-nos objeto da sua graça, em decidir escolher-nos como filhos e transformar-nos conforme a imagem de Jesus, e sendo este o propósito eterno de Deus para nós. Deus não fez porque Deus estabeleceu condições ou viu alguma coisa boa em nós. Romanos 9, verso 11, nós já lemos, mas mais uma vez leremos, que diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus, Ele faz soberanamente essas coisas, né? E aí o verso 14 ao verso 18 diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deus escolhe de forma incondicional. Ele decidiu amar Jacó e Deus decidiu odiar Esaú. Deus decidiu escolher o Faraó, endureceu o coração dele, mesmo diante da constante pregação do Evangelho, da palavra de Deus,
ali pela boca de Moisés e de Arão, e também apesar dos muitos milagres, testemunhando a soberania de Deus e o propósito de Deus em libertar o seu povo. Mas diante disso, Deus cada vez mais endurecia o coração de Faraó, para que ele resistisse e não obedecesse, não se curvasse diante de Deus. Mas observe bem, isso é resultado da obra de Deus. Deus não fez porque Israel era melhor e o Egito era pior. Ele não decidiu cuidar de Moisés porque era melhor e Faraó era pior. Isso é um ato da livre graça de Deus, é um ato incondicional. Atos capítulo 13, verso 48. Atos 13. Atos 13, verso 48. A palavra de Deus diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a Deus, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então nós temos aqui que é um ato incondicional de Deus. Não tem motivo para Deus assim. Deus, lembrando, Paulo, ele primeiramente chegava para pregar na sinagoga e por vezes ele era expulso das sinagogas, e após então ser expulso ou rejeitado a sua pregação e a sua pessoa pelos judeus, ele partia naquela cidade, ele deixava os judeus e ia então pregar aos gentios. E aqui nós temos gentios, homens pagãos, incrédulos, homens de uma vida imoral, crendo, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ainda 1 Pedro capítulo 1, verso 2. 1 Pedro 1, verso 2. 1 Pedro 1, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, ele não viu nada no homem para que pudesse chamar-lhe a atenção e incliná-lo a favorecer o homem como um ato de recompensa. Deus, de forma incondicional, fez essas coisas. Mas ainda nós devemos lembrar que essa eleição, ela é um ato soberanamente irresistível. Salmo 110, verso 3. Diz aqui que o Senhor, vou ler o verso 2 e o verso 3. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, está falando aqui sobre Jesus, né? Domina entre os teus inimigos e apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens, né? E nós temos então aqueles que foram prometidos para Cristo, eles serão entregues para o Senhor Jesus. Mas ainda, Filipenses 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13, onde nós encontramos a palavra dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, ao mesmo tempo que não depende de quem quer nem de quem corre, não depende o homem de esforçar-se para merecer, mas é algo que Deus fez com o exercício da sua soberana vontade, estabeleceu de forma imutável essa decisão, ela ocorreu na eternidade, ela é incondicional e ela é irresistível, porque quando Deus manifesta esta vontade dele, é ele quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí nós lembramos de Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. E a palavra de Deus diz assim:
De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Este ato soberano do decreto de Deus em eleger-nos para o seu amor, ele é irresistível. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Mas ainda nós poderíamos pensar, qual é o propósito então de Deus nos escolher para a salvação, nos escolher em Cristo Jesus, né? Em primeiro lugar, Romanos capítulo 11, Romanos 11, do verso 7 ao verso... Romanos 11, do verso 7 ao verso 11. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 11, do verso 7 ao verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem como quem sempre fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então Deus decide rejeitar majoritariamente Israel nos dias do Novo Testamento. Mas verso 11 diz assim: pergunto porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então você tem aqui uma informação de Paulo no livro de Romanos, que Deus então manifesta a sua rejeição aos judeus para que ele pudesse manifestar a sua graça aos gentios. Então o primeiro propósito de Deus com a predestinação é manifestar salvação, a salvação dos eleitos, quer sejam eles minoritariamente judeus e majoritariamente gentios, como aqui Paulo vem falando, mas ele está manifestando a sua vontade de salvar os seus eleitos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2, verso 13 diz assim: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o motivo de Deus, o primeiro motivo que Deus então manifesta a sua eleição favoravelmente a nós, a nosso favor, é pelo fato de Ele querer nos salvar, querer manifestar o seu amor a nós, querer fazer-nos objeto da sua bondade e da sua graça. Em segundo lugar, falando do propósito, então, o primeiro propósito é salvar os seus eleitos, fazê-los alvo do seu amor, torná-los membros da sua família, da família de Deus. Em segundo lugar, levar a glória, manifestar a sua glória. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 6, 12 e 14. Efésios 1, 6, 12 e 14 diz assim: 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo deixa de forma muito clara que a eleição, a decisão do Pai, a manifestação no Filho e a revelação da nossa salvação pela obra do Espírito Santo e a pregação, com a pregação do Evangelho, é para manifestar em nós, através de nós, e para que nós glorifiquemos a Deus, né? Ainda, e por último lugar, encerrando, 2
2 Timóteo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21, Paulo diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, Deus ele nos prepara para sermos vaso de honra, para que como vasos de honra honremos a Deus, glorifiquemos a Deus. Então nós podemos resumir o nosso estudo da seguinte forma, né? Existem 5 características a predestinação ou eleição, que são termos sinônimos, né? Primeira característica é que a predestinação ela é exercício da soberana vontade de Deus. Segundo lugar, a predestinação ela é imutável. Em terceiro lugar, a predestinação ela é eterna. Em quarto lugar, a predestinação ela é incondicional. E em quinto lugar, a predestinação ela é irresistível. Então essas são as 5 características da predestinação, que revelam a soberania, a grandeza, a majestade de Deus. E a predestinação, então, na vida dos eleitos de Deus, tem 2 propósitos. Primeiro, é a salvação de suas almas, para que se tornem objetos do amor e membros da família de Deus. E em segundo lugar, para que neles e por meio deles, Deus manifeste a sua glória. Que Deus nos abençoe, firmando-nos neste entendimento, firmando-nos nesta convicção, firmando-nos para vivermos e compartilharmos com sabedoria, temor e amor a Deus a respeito deste assunto tão importante e tão claro nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.